Fala galera, terça-feira, dia 8/8, não aguento mais, socorro, oitavo Veda no ar, e hoje eu venho para falar sobre um tema que é bem discutido e bem reclamado na internet. Por que que a bateria do nosso celular dura tão pouco, né? E para falar sobre isso, é importante falar que não necessariamente ter muita amperagem, ter muita capacidade de bateria pode significar um bom rendimento. Obviamente isso ajuda, mas não é decisivo ao ponto de você falar que, por exemplo, um aparelho ter perdido 200 mAh é a morte para uma marca. Teve gente que falou isso quando aconteceu aí a evolução do Moto Z Play para o Moto Z2 Play, por exemplo. Só que as pessoas não se conscientizam que muito mais entra na conta. Como assim? Bom, a bateria ela é uma soma de fatores e não somente aquele hardware ali que está plugado no seu aparelho. Primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração que não adianta ter muita bateria quando o sistema não é devidamente otimizado. E aí, quanto mais otimização a gente tem, menos a gente precisa de uma bateria maior. Obviamente, quanto mais, melhor. Mas não necessariamente quer dizer que isso é uma regra. A gente pode pegar como exemplo os softwares da Samsung, da Asus, que tem melhorado bastante. Isso tem contado para que a bateria cada vez mais tenha mais durabilidade, sem que se precise de deixar o aparelho mais gordo do que ele já é. Às vezes até deixando ele mais fino. Um outro ponto que as pessoas não têm o hábito de pensar, e eu estou pegando aqui o meu aparelho para mostrar, é o consumo de aplicativos. Muitas das vezes a culpa não é do aparelho, mas sim do que a gente consome, né? O brilho não ajuda, mas o que a gente consome no aparelho. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que o meu consumo praticamente foi o câncer chamado Facebook. O Facebook ele é um câncer para a bateria porque ele vive sincronizando em segundo plano e exigindo dados. E isso acaba fazendo com que a bateria dure menos do que deveria. Além disso, a gente tem a variação do sinal de celular. Eu estou pegando aqui, por exemplo, o meu celular de novo para mostrar para vocês. Então, saca só. Quando a gente, vou até voltar para vocês entenderem. Quando a gente está nessa tela, se vocês clicarem nesse gráfico, vocês vão visualizar o detalhamento do consumo. O que consumiu com o celular, o que foi com câmera, com GPS, despertado, com a tela ligada, e aí você começa a conhecer um pouco mais do seu aparelho. Nossa, eu tô amarelo muito. Enfim, essa barrinha aqui é a barrinha que te identifica como é que está a tua rede de telefonia. Mas Daniel, o que a telefonia tem a ver? O que a minha operadora tem a ver com essa história? Pois é, meu amigo, tem e muito. Porque dependendo da sua operadora, você pode ter mais ou menos antenas. E isso significa que o seu aparelho vai ficar igual um louco procurando pelo sinal da sua operadora para poder fazer ele funcionar. Então, quanto mais verde está aquela retinha ali, melhor é o sinal da sua operadora. Bizarramente ali é o sinal da TIM, acredite se quiser. E você tem aquela barra verde, e conforme você vai se aproximando do vermelho, significa que o seu sinal ele é mais pobre. Isso daí, mal comparando, seria o equivalente a você chegar no seu quarto todo bagunçado e resolver procurar alguma coisa com urgência. O que vai acontecer? Você vai pegar e sair virando a casa inteira, o seu quarto inteiro, e vai ficar cansado muito mais rápido que se você tivesse tempo para localizar. A mesma coisa é o aparelho. Ele começa a procurar com muita frequência o sinal, e isso faz com que ele consuma mais bateria. Além disso,
às vezes as pessoas confundem, né? A gente vê, por exemplo, quem pegou a época do Moto Max, né? Aquele aparelho que era bem rechonchudo e foi um dos primeiros aparelhos com uma bateria estupidamente grande, deve lembrar que eles prometiam, se salvo engano, até 40 horas de bateria. Só que quando a pessoa para e olha para esse número e fala, opa, então vou ficar quase 2 dias sem carregar meu celular. Só que não pensa que esse teste foi feito em laboratório, com tudo funcionando perfeitamente. Não tem a nossa rede podre de telefonia e todo o resto consumindo, que faz com que a gente passe dos 40 para, sei lá, 28, 30. Pode acontecer. Então, tem que tomar muito cuidado nisso. Nem sempre menos espaço de bateria significa que o aparelho vai ter um rendimento excepcional. Outro ponto que também conta muito são os componentes internos. Existem processadores que consomem mais bateria do que outros. Primeiro, os processadores mais simples, digamos assim. Esses processadores que têm menos desempenho, eles acabam consumindo menos, porque exigem menos do aparelho. Consequentemente, teoricamente, pelo menos, a bateria vai durar mais. A gente vê, por exemplo, que muitas das vezes o pessoal reclama do rendimento de bateria nos aparelhos da MediaTek. Por quê? Porque, teoricamente, os drivers da MediaTek são mal otimizados para gestão de bateria. E aí, já viu, né? Não sobra nada para contar a história. Basicamente, não tem muito mágica. É você entender o que o seu aparelho está fazendo para consumir tanta bateria e tentar contornar de uma forma ou de outra. Ou você analisando uma troca de operadora ou utilizando um sinal que não seja o 4G, por exemplo. Por exemplo, se você pegar e colocar o 3G ou 2G, obviamente que o 2G é um sofrimento, né? Para navegação não rola, mas para o resto, para telefonia, SMS, etc., funciona. E é o que a gente tem na maioria do nosso país. 4G a gente só encontra com constância, com qualidade nas grandes cidades. Nas cidades de interior, a gente tem mais o 3G ou até o 2G, isso quando nem isso tem direito. Então, é necessário você entender da sua operadora, analisar se ela tem aquela cobertura que você precisa e, a partir daí, entender, refletir e melhorar. Outra coisa, substituir os aplicativos. Eu mostrei aqui o Facebook, que é um verdadeiro câncer para a bateria. E aí você pensa, por que ele consome tanto? Por causa da sincronização em segundo plano. E isso entra desde o Facebook, as contas do Google, a verificação de atualizações automáticas e todo o resto. Isso consome bateria. Algumas não dão para fugir. Por exemplo, se você trabalha com seu celular e você consulta sempre o e-mail, você não vai desabilitar a sincronização de e-mail. Faz sentido, né? Agora, para que você vai deixar lá o Facebook rodando 24 horas para dizer uma notificação da sua tia que te mandou um gatinho fofo na sua timeline? Não faz muito sentido, né? Vale mais a pena, por exemplo, você substituir pela versão Lite, apesar de não ser muito agradável aos olhos. A cachorra hoje resolveu latir. Apesar de não ser muito agradável aos olhos, mas consome menos bateria, por consumir menos RAM e por ficar com uma sincronização bem mais limitada. Ou então até apelar para o navegador. São opções que valem a pena testar e verificar o que acontece na hora do vamos ver. Então, basicamente é isso. Não tem mágica, não existe esse mito de que você precisa ter uma bateria de 10.000 mAh para você conseguir consumir e conseguir chegar ao final do dia. Obviamente, um aparelho como esse, né, que tem 5.000 mAh, ou então o Moto Z de primeira geração, que tem quase isso também, ajuda, mas não faz milagre. Se você não entender o que você está utilizando, você não vai ter um resultado satisfatório. E só para contrariar, o aparelho vibrou. Só para contrariar, o aparelho resolveu vibrar. Falou? Bom, é isso. Espaço aberto nos comentários para
perguntas, discordâncias, concordâncias, fiquem à vontade, os comentários estão abertos para vocês. Se você ainda não é assinante do nosso canal, não deixe de assinar, a gente super agradece se você resolver seguir a gente, é uma companhia muito agradável ter você aqui. E não esquece de ativar o sininho. E se você tem algum tema que gostaria de ouvir aqui no nosso canal, afinal de contas a gente está no Veda, são 30 dias direto, sem parar de falar de tecnologia, deixa aqui também nos comentários. A gente de repente pode pegar o seu comentário e fazer uma próxima pauta nesse assunto que você sugerir. Falou? Galera, obrigado, um abraço. Amanhã, dia 9, estamos aqui de volta com mais um Veda. Um abraço e tchau, tchau.